A igreja, durante muito tempo, e fiel à sua tradição, procurou manter-se à margem de violências, restringindo-se aos meios suasórios da catequese e, ao mesmo tempo, incentivando a compaixão para com os hereges, enquanto as autoridades laicas se inquietavam e boa parte do próprio povo, formado na doutrina, resolvia a moda antiga, do olho por olho, dente por dente. Porém, diante da crescente violência e perseguição dos hereges contra a Igreja, o clero se vê na necessidade de tomar providências duras contra o mal que se alastrava na Europa. Na França, por exemplo, os cátaros albigenses, como eram chamados na França, promoveram incêndios e saques às igrejas. E era tão tremenda a desordem social no país que foi necessário o rei Luís VII recorrer ao Papa Alexandre, a quem ele pediu socorro por meio de uma carta. Apesar de sucessivos ataques à fé católica entre os séculos XI e XII, a Igreja hesitou em reagir com dureza. Mas no século XIII o cenário começa a mudar com a instauração da Inquisição em 1231, através da bula do Papa Gregório IX. Antes da Inquisição aparecer em cena, a Igreja vinha trabalhando em sua doutrina há 12 séculos. Concílios foram organizados, bulas papais endereçadas ao povo cristão e grandes doutores pensaram e repensaram diversos assuntos, averiguando-os bem todas as possibilidades e, por decreto, firmando a linha a se seguir. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, estabeleceu as bases filosóficas com solidez no século XIII, e São Francisco de Assis, um século antes, abriu as portas da cristandade para a alegria e pureza. Ao resgatar a simplicidade marcante do cristianismo primitivo, cuja a Igreja Católica se fez tão presente, e ao trazer para o mundo uma nova consciência, com seu amor à natureza como reflexo da criação de Deus. Jacques Le Goff traz uma elucidação precisa sobre o problema das heresias no organismo social da Idade Média. E falando mais sobre isso, vou trazer uma citação do próprio Jacques Le Goff, como nos traz João Bernardino Gonzaga. Retrata esses dissidentes como indivíduos agitados, fanaticamente contestadores, que investiam contra os valores espirituais em que estavam assentados os bons costumes e a ordem pública do mundo em que viviam. Por isso, anota Le Goff, abre aspas, nos textos da Idade Média, o herege é frequentemente indicado como um louco. A heresia é uma insânia. Fecha aspas. Tratava-se de crenças exóticas, fantasiosas, improvisadas, sem qualquer base cultural séria. Algumas imorais, outras anárquicas, no geral violentas e perigosas, para o bom e equilibrado desenvolvimento social. Daí, tanta a preocupação do Estado e tanta a repressão dele. Georges Duby, outro historiador francês renomado, traz uma elucidação precisa sobre o problema das heresias, complementando Jacques Le Goff. Ele diz o seguinte: outras heterodoxias inúmeras surgiam, volteando em torno da Igreja, e como compara Duby, dizia ele, se assemelhavam a uma hidra, sempre decapitadas, mas sempre renascendo para se multiplicarem ao infinito. Não passando de elucubrações arbitrárias de homens, aspas, iluminados, pretensiosos, tais crenças não podiam em nada se equiparar à sólida, equilibrada, serena e culta formação do catolicismo. O tempo, aliás, se encarregou de confirmá-lo. Todas as doutrinas heréticas daquela época desapareceram, não deixando vestígios, sem de nenhum modo enriquecerem nossa cultura, enquanto a Igreja está com sua doutrina perpetuamente imutável. Concluindo, no contexto em que a violência e perseguição contra a Igreja se alastrava, apoiada pelo Estado e por boa parte do próprio povo, seria ingênuo esperar
abre parênteses, julgando com o olhar equivocado de hoje, fecha parênteses, que a igreja, com toda a sua contribuição para o Ocidente, que já vinha se formando há 12 séculos, abandonasse sua convicção de detentora da mensagem de Cristo, para dar margem às forças heréticas que pretendiam destruí-la. Seria ingênuo esperar isso. E a igreja até buscou por muito tempo, por séculos e séculos, não reagir com agressividade, mas acabou não sendo possível diante da efervescente desordem social, com violência aos templos, com saqueamentos e outras formas de violência. Os homens da igreja eram não apenas integrantes da igreja, mas, no sentido amplo, também homens daquele tempo. E como homens de determinado período histórico, foram submetidos à sua influência. É necessário acautelar-se contra aqueles que, no êxtase de denegrir a igreja, procuram criar escândalo, falando dos excessos e não das regras, só dos abusos e não dos usos. Então é importante acautelar-se nesse sentido.